Já o sentimos através destes primeiros louvores, e você que está na tua casa também acompanhando-nos pelas redes sociais, através do Facebook ou na sua guarita de trabalho, poderá ser alcançado, abençoado, convidar alguém, estar junto à família, para que nesta noite também você possa ser abençoado. Deus tem coisas grandes para nós esta noite. Vamos fazer a leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Para a nossa meditação, nesses primeiros minutos, esteja atento ao que o Senhor tem para falar. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Acompanhe conosco, você que está na tua casa também. Todos juntos, diz o texto da palavra de Deus: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasse e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Curve a tua cabeça, você que está aqui, você que está na tua casa, para uma oração rápida. Soberano e eterno Deus, te louvamos por estes louvores iniciais. E diante desta leitura, Pai, eu creio que o Senhor tem algo ao nosso coração. Ó Deus, algo inicial de tudo o que Tu tens esta noite, para alcançar as nossas vidas, aqueles que aqui estão, aqueles que estão na sua casa, que sejam edificados, ó Deus, que sejam corrigidos, que sejam alcançados, ó Deus, com a sabedoria, para a salvação, meu Deus, para aperfeiçoamento no Teu Espírito. Meu Deus, nós te pedimos, conduza todas as coisas e seja o Teu nome glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tomai assento, por favor. Meus amados, texto bíblico que nós lemos nos fala de algo muito importante que todos nós precisamos buscar diante de Deus, diante da sua família, diante da igreja, que é o fato de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido nesta vida terrena, para o cristão, é algo diferente do que o mundo imagina. O mundo entende que uma boa profissão, uma boa renda, é algo suficiente para que possa ter uma vida sustentável, uma vida bem vivida na terra. Para o cristão isto é família, é ser produtivo para o reino de Deus, é entender que esta vida aqui é passageira e o segredo do nosso sucesso, ele está em Deus. E o texto que nós lemos nos mostra um homem bem-sucedido. Se você está com a Bíblia aberta, observe que o versículo 9 começa trazendo esta frase: Jabes foi o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Isto quer dizer que ele foi o mais honrado, o mais bem-sucedido, não só na sua vida emocional, poderemos dizer também na espiritual, na financeira, enfim, em todos os aspectos da sua vida ele foi bem-sucedido. E é lindo porque quem está escrevendo este primeiro livro das Crônicas, e nós não sabemos ao certo quem foi, talvez seja Esdras, não é certeza, mas ele vem num padrão de escrita muito interessante. Para nós não é tão importante, talvez, saber os nomes da nossa genealogia, quem foram os nossos ancestrais, mas para o judeu isso aqui é muito importante, muito importante. É por isso que em várias partes da Bíblia
os escritores fazem questão de estribar, de descrever os nomes. E ele está vindo neste padrão. Quem já leu a Bíblia inteira sabe que quando chega aqui é uma leitura bastante cansativa, tendenciosa. Mas eu acho lindo que quando chega aqui no versículo 9, ele interrompe este padrão de escrita. É certo que cada um destas centenas de nomes que estão sendo citadas aqui, a partir do capítulo 3, capítulo 2, enfim, são centenas de nomes. Todos eles têm a sua história. Tem os anos que viveu sobre a terra. Alguns estão descritos em outras passagens bíblicas, outros só tem um nome citado aqui. Mas o escritor, quando chega no nome Jabes, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele entende que não pode passar desapercebido a história deste homem. Em pelo menos 2 versículos, versículo 9 e 10, e é só aqui que a Bíblia vai falar sobre ele resume a história de Jabes de uma forma maravilhosa. E ele conclui dizendo no versículo 10 que Deus concedeu o pedido do coração de Jabes. Deus concedeu o desejo do coração deste moço. Este moço que no versículo 9, a mãe, no seu parto, em um sofrimento muito grande, um sofrimento tão grande que ela põe o seu nome Jabes e diz: vou dar esse nome porque com muita dor eu estou tendo ele, muito sofrimento. Eu imagino que esta mulher sofreu demais. Há uma negatividade muito grande, uma palavra negativa sobre o nome, e talvez algo que poderia influenciar a vida de Jabes, e talvez até um certo momento possa ter influenciado. Mas então por que ele foi o mais ilustre? Por que ele foi o mais honrado? O segredo está exatamente no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Invocar aqui significa chamar para perto. Invocar aqui significa convidar para fazer parte de. Eu entendo que o sucesso, que a produtividade ministerial, espiritual, familiar, profissional, emocional, tudo não depende da minha experiência, da minha graduação, da minha pós-graduação. Não depende de quem conheço, da família que venho, do nome que sustento ou que ostento. Mas depende desta palavra, invocar o Deus de Israel. Chamá-lo para estar perto, convidá-lo para fazer parte. A Bíblia diz que eu vou dizer de novo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar a Deus significa entregar 100% o caminho a Ele, confiar em suas mãos e entender que Ele vai fazer todo o resto. Confiar a Deus significa nos momentos de dificuldade clamar, chamar, entender que Ele é a saída, que Ele é a solução. O salmista diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista também conta um testemunho no Salmo 116, ele diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias de morte se apoderaram de mim. Naquele momento eu encontrei aperto e tristeza na minha alma. Testemunhando, ele diz: então eu invoquei o Deus de Israel e disse: Senhor, me livra. E Ele me livrou. E agora eu estou aqui para agradecer e dizer: o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Eu vou pagar os meus votos na presença do seu povo. Eu vou oferecer a Ele sacrifícios de louvor, porque eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Invocar ao Senhor significa receber e ter socorro bem presente, o socorro infalível. E em algum momento da sua vida, Jabes clamou a Deus. Não sei se na sua adolescência, na sua infância, talvez na juventude, mas ele clama ao Deus de Israel, e ele faz alguns pedidos interessantes que para mim é prioridade na vida dele. Ele diz: Senhor, primeiro,
se me abençoares muitíssimo. Senhor, me abençoa. Senhor, que a tua bênção me alcance. Quem dera se o Senhor me abençoasse. A bênção é o antídoto contra a maldição. Ser abençoado por Deus significa estar no centro da sua vontade. Não importa a palavra que foi dita contra a minha vida, se eu estiver no lugar que Deus quer que eu esteja e for abençoado, tenho certeza de uma coisa: a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Ser abençoado por Deus significa, amados, alcançar coisas espirituais. Como disse Efésios, Paulo dizendo aos Efésios: o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. E já está dizendo: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Ele está vivendo talvez num contexto de dificuldade, e ele diz: quem dera se o Senhor me abençoasse, e diz o texto, e expandisse os meus territórios. Já me está dizendo: Senhor, pega a estaca da minha tenda e leva para o horizonte. Senhor, amplifica os meus termos. Em outras palavras, traduzindo para você que está em casa, você que está aqui, ele está dizendo: Senhor, eu entendo que as oportunidades vêm do Senhor. Deus pode usar o homem, Deus pode usar o encarregado, Deus pode usar o supervisor, o coordenador, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o homem, sim, eu entendo. Deus pode usar circunstâncias, mas as oportunidades estão nele. As oportunidades vêm dele. E ainda que Jessé, e eu olho para aquela história e eu vejo uma cadeira, eu vejo uma oportunidade, eu vejo uma chance, eu vejo um status. E aí você vê Jessé, empurra Abinadab, empurra Eliabe, empurra Samar, e vai empurrando, e vai empurrando. E Deus está dizendo: a oportunidade quem dá sou eu. E quem não está nesta reunião, está lá no campo, eu decidi que é ele quem vai receber esta oportunidade. Manda chamar Davi, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Já me está dizendo: Senhor, me dê oportunidades. Senhor, abre as portas. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Diante de ti coloquei uma porta aberta. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Entenda isso. A oportunidade é dele, e ele diz: Senhor, terceiro pedido que eu lhe faço, que a tua mão seja comigo. Senhor, que a tua presença esteja comigo. Invoque a presença dele ao teu lado aqui esta noite. Já me está dizendo: é a tua presença, a tua mão comigo, a tua mão sobre mim. É a presença dele que nos faz descansar. É a presença dele que nos faz sossegar. Lembra de José? Embora seja filho, neto, bisneto, só homem de Deus, só patriarca top, é Abraão, Isaac e Jacó. O menino cresceu cercado no meio de irmãos ímpios. Os irmãos mais velhos, um foi capaz de deitar com a própria nora. O outro foi capaz de se deitar com a mulher de seu pai. Os outros dois, sozinho, entrou na cidade de Siquém e matou todos os homens da cidade. Os irmãos de José eram capazes de matar o próprio irmão por causa de inveja. Era só irmão terrível. E José, no meio daqueles irmãos, no centro da vontade de Deus, 17 anos, apacentando as ovelhas do pai. E Deus olhando para ele, dizendo: esse menino é diferente. E o menino foi jogado na cova. Chegou na casa de Potifar, machucado por causa dos irmãos. Foi vendido numa terra estranha, chorando, coração sangrando. Mas quando chegou na casa de Potifar, não importa onde está, com quem está, por que está, quem mandou, é uma circunstância favorável. Por quê? Porque Deus está com ele. A mão de Deus está sobre José, e tudo que o menino faz, Deus prospera. A casa de Potifar prospera no campo, prospera. A
contabilidade, tudo que entra, tudo que sai, tudo que é expedido prospera. E ainda Deus está preparando José, Ele está fazendo ali um estágio, porque amanhã ele vai administrar o Egito inteiro, e Deus está abençoando ele, a mão de Deus está sobre ele. Chegou na prisão, porque foi caluniado, e por Jesus-cidência foi parar na ala, aonde só ficava os presos do rei. Só os presos do rei estavam lá, e José caiu lá. E o carcereiro pegou todas as chaves da prisão, é algo inédito isso, e colocou na mão de José e disse: a partir de hoje, entre e sai quem você quiser, porque Deus era com ele. Esteja no centro da vontade de Deus. Você vai ser produtivo e próspero em tudo aquilo que você fizer. Que a bênção de Deus te alcance nesta noite. Que você possa fazer a oração de Jabes e colocar como prioridade no teu coração. E eu quero profetizar o final do versículo 10 na tua vida. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. A bênção de Deus vai te alcançar esta noite. Vai te alcançar aí na sua guarita de trabalho, na tua casa, na tua sala. Não importa a palavra que foi dita, a infância que você teve, aleluia, o que aconteceu na sua história, talvez um histórico de violência, de sofrimento. Deus vai transformar tudo isso em bênção. Entra no centro da vontade de Deus. Quantos entendem isso, pode dar glória para o Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus, graças a Deus.